A história está cheia de momentos que mudam completamente o rumo da vida de uma pessoa, não é? Hoje, a gente vai mergulhar num dos mais simbólicos de todos, o instante em que um pastor fugitivo, praticamente esquecido pelo mundo, dá de cara com um fogo inexplicável e recebe uma missão que vai mudar a história. Essa é a história do encontro na sarça ardente. Para começar, vamos tentar imaginar o cenário. E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio profundo, pesado, quente do deserto de Midian. Um lugar onde tudo parece parado no tempo, sabe? Como se estivesse esperando alguma coisa a acontecer. E é bem no meio desse nada que a gente encontra Moisés. Mas atenção, não é o príncipe do Egito que muitos imaginam. É um homem cuja história, para todos os efeitos, parecia já ter acabado. Pensa só, 80 anos. Moisés era um fugitivo, um pastor vivendo uma vida anônima e isolada no Monte Horebe. Fazia décadas que ele tinha fugido do Egito. Para ele, o seu grande papel na história já era passado. A vida era só aquilo ali. E então, de repente, no meio daquela rotina de sempre, algo quebra a paisagem. Um fenómeno que simplesmente não faz sentido, que desafia as leis da natureza que ele conhecia tão bem. Moisés vê uma sarça, um arbusto, pegando fogo. No deserto, um incêndio não é algo tão estranho assim. Mas esse fogo, esse era diferente. As chamas eram vivas, intensas, mas os ramos não viravam cinza, as folhas não se queimavam. O fogo simplesmente estava lá, sem destruir nada. E aqui está a grande virada. Um fogo normal consome, né? Ele precisa de combustível, ele destrói até não sobrar nada. Mas esse fogo não. Era como se fosse pura energia, uma presença que se sustentava sozinha em vez de destruir. Era uma visão tão antinatural que era simplesmente impossível ignorar. E essa é a reação de Moisés. A gente consegue quase ouvir os pensamentos dele. A curiosidade e a perplexidade são mais fortes que qualquer medo. Ele precisa entender o que está vendo. E a decisão dele de se aproximar é o que dá início a tudo. No momento em que ele se aproxima, a coisa toda muda de nível. Deixa de ser só um fenómeno estranho da natureza e se torna um encontro divino. Do meio das chamas, uma voz ressonante, ecoa pelo silêncio, chamando o nome dele. 2 vezes. Imagina o susto daquele velho pastor. Não tinha ninguém ali. A voz vinha do fogo. A resposta de Moisés é quase um sussurro. Trêmula. Eis-me aqui. É um reconhecimento, uma mistura de medo, de respeito, de submissão perante o total desconhecido. A voz imediatamente estabelece uma fronteira, um limite. Primeiro, uma ordem para parar, criando uma distância de respeito. Depois, o comando para tirar as sandálias, um gesto de humildade, de reverência. E, por fim, a explicação. Aquele pedaço de chão comum tinha se tornado sagrado. E o ponto-chave é esse. A santidade não estava na terra em si, mas na presença que estava ali. Foi essa manifestação divina que transformou o comum em extraordinário. Quando percebe isso, Moisés esconde o rosto, dominado pelo medo. Ele entende com quem está falando. Mas esse encontro todo não era só uma demonstração de poder, não. Tinha um propósito muito, muito claro. Uma tarefa gigantesca estava prestes a ser entregue. A voz no fogo revela um plano de 4 partes. Começa com a empatia. Eu vi o sofrimento. Continua com uma promessa de ação. Eu desci para resgatar. E termina com uma ordem direta, chocante. Eu estou te enviando ao faraó. Moisés, o fugitivo de 80 anos, era o escolhido para confrontar o maior poder do mundo. A reação de Moisés é imediata e profundamente humana. Não é um sim, senhor, é uma explosão de dúvida. Quem sou eu para fazer uma coisa dessas? É como se ele dissesse, eu? Um pastor esquecido contra um império? Não faz sentido. E a resposta divina é incrível, porque ela não fala das qualidades de Moisés. Não diz, você é forte ou você é capaz. A resposta é uma promessa de presença. Eu estarei contigo. A qualificação de Moisés não estava nele, mas em quem estaria com ele. Mas Moisés ainda hesita. Ele tem uma pergunta prática, e essa pergunta vai levar a um dos momentos teológicos mais importantes de todos.
É uma pergunta lógica, certo? Depois de tantos séculos de silêncio, o povo ia querer saber a identidade, o nome desse Deus. Que autoridade Moisés ia poder usar? O que vem a seguir não é só um nome, é uma definição da própria existência, uma afirmação de ser que vai moldar a identidade de um povo para sempre. Eu sou. Isso não é uma resposta do tipo, o meu nome é João. É uma declaração de autoexistência. Significa que a sua existência não depende de nada nem de ninguém. Ele simplesmente é. E essa é a autoridade máxima. Ponto final. Ali, naquela montanha, algo mudou para sempre. Moisés até tentou argumentar mais um pouco. Disse que não sabia falar bem, que ninguém ia acreditar nele. Mas já era tarde demais. A transformação já tinha começado. Esta imagem aqui resume tudo de forma perfeita. A montanha foi o ponto de viragem. O homem que subiu era definido pelo seu passado de fugitivo. O homem que desceu era definido por uma promessa e uma identidade totalmente nova, dada pelo grande Eu Sou. Com apenas um cajado na mão e essa chama nova no coração, o velho pastor começou a descer. O fogo do lado de fora se apagou. Mas a energia, o propósito daquele fogo, agora tinham sido transferidos para dentro dele. E essa análise toda nos deixa com uma última questão, né? Na história de Moisés foi um encontro divino, mas pensando de forma mais ampla, o que provoca uma transformação tão radical na vida de alguém? O que acende aquele fogo interno que transforma a dúvida em pura determinação?